Estou ligando a gravação aqui, beleza, a gravação já está ligada. Então, vamos começar a nossa aula aqui. Bom, gente, a aula hoje vai ser o mesmo sistema da semana passada. A gente vai fazer das 19h45 até as 20h45, tá? E aí, das 20h45 às 19h, às 21h, fica o intervalo. E a nossa aula vai, e depois das 21h às 22h, fica o simulado, tá? Bom, como sempre, a gente começa dando uma recapitulada na aula anterior, né? Na aula passada, a gente falou sobre empreendedorismo social. Então, a gente definiu o conceito de empreendedorismo social, né? Definimos as características do empreendedorismo social e analisamos as ações de empreendedorismo, as diferenças entre empreendedorismo social e o empreendedorismo empresarial, né? Então, foram esses os tópicos ou essas habilidades que a gente analisou na última aula. Bom, primeiro a gente viu o conceito, né, de empreendedorismo social. Então, as ações de empreendedorismo social, seja sobre a forma comunitária ou a partir de organizações, né, de organizações do terceiro setor, então pode acontecer das duas formas, né, surgem para complementar a ação do Estado. Então, veja bem, nem sempre o Estado, ou melhor, os recursos, eles são limitados, né? E as nossas necessidades, os recursos são limitados e as nossas necessidades, elas são ilimitadas, né? Então, o Estado, ele não tem como atender a todas as demandas sociais, né? Então, o empreendedorismo social surge, né, nessa complementação da ação do Estado, frente às demandas sociais urgentes que envolvam situação de risco. É lógico, né, que também as organizações sociais, o empreendedorismo social não consegue, né, resolver todos os problemas. Então, lógico que ele se atém aos problemas mais urgentes e que envolve situação de risco, ou seja, vulnerabilidade da sociedade, né? Sei lá, uma sociedade que construiu numa encostada onde há risco, né? Ou uma sociedade ou uma comunidade onde tenha muitas dificuldades, por exemplo, dificuldades de uma forma geral, né? Vimos um aumento importante nas ações empreendedoras do terceiro setor em áreas essenciais como educação, saúde, moradia e risco de vida, né? Bem como aumenta consideravelmente as ações do empreendedorismo social comunitário. A gente tem uma barrinha aqui que ela não sai e ela está em cima do que está escrito aqui. Alguém pode ler esse último parágrafo para mim, por favor? O empreendedorismo social parte do princípio do empoderamento da comunidade local. Então, veja bem, o empreendedorismo social, né, ele sempre
ele não é simplesmente ele está levando alguma coisa para a sociedade, para a comunidade, mas ele está levando para a comunidade, porém, né, faz parte do empreendedorismo o engajamento da sociedade, né, a sociedade se empoderar desse projeto e participar dele. Empreendedorismo social refere-se à identificação, avaliação e à exploração de oportunidades que resultam em valor social, né? Então, sempre o empreendedorismo, ele traz um valor social para a comunidade, ele traz um capital social para a comunidade, ou seja, o empreendedorismo, ele sempre está fazendo com que a comunidade se empodere e, a partir daí, ela cresça, né? Não simplesmente ela receba só alguma coisa. Essa definição é do Certo e Miller. Outra definição, outro conceito, né, empreendedor social é um tipo especial de líder. Suas ideias e inovações não são incorporadas a produtos e serviços a serem produzidos e prestados, mas, sobretudo, são adicionadas à metodologia utilizada na busca de solução para os problemas sociais, né? Então, veja bem, o empreendedor social, ele tá inovando e procurando soluções para os problemas da comunidade. O empreendedorismo social se difere do empreendedorismo empresarial, né, em dois aspectos. O que fazer, puxa vida, gente, o que fazer e como fazer. Então, aquilo que faz, né, o que fazer. O empreendedor social não tem como foco a produção de bens e serviços para serem postos e colocados à disposição da sociedade, né? Mas o empreendedorismo social opera, as operações são operações para que possam solucionar os problemas sociais. Então, problema de trabalho, problema de saúde, problema de moradia, etc., né? E a outra distinção, né, é a quem se destina. Então, o empreendedorismo empresarial ou capitalista, né, ele se destina ao negócio, à empresa, né, e são direcionados ao mercado, ou seja, o empreendedorismo empresarial, ele visa satisfazer necessidades de mercado, visa satisfazer necessidades de um grupo, né, de consumidores. O empreendedorismo social, né, ele se situa a alto risco em resolver problemas que contém risco social e em que a população se encontra, né? Então, a diferença está no que se destina. Né, empresarial se destina a um mercado e o social se destina a uma comunidade, resolver problemas de uma comunidade. Bom, aqui a gente fez uma comparaçãozinha, né, entre diferenças entre empreendedorismo empresarial e empreendedorismo social, né? Então, o empresarial, ele é individual, ele busca o benefício próprio e daquele que empreendeu e converteu a ideia em oportunidade de negócio. Então, está num campo individual ou de um grupo, né, que seriam os acionistas, os donos da empresa, que estão se beneficiando com o resultado, né? O empreendedorismo social, ele é coletivo. Ele surge da mobilização social e da busca por benefícios de uma determinada comunidade, né? Então, um atende o mercado, o outro atende uma comunidade, né? Resolve problemas de uma comunidade. O empreendedorismo social produz bens e serviços, né? E o social produz bens e serviços para a comunidade. O empresarial tem foco no mercado e o social tem foco na busca de soluções para problemas sociais, né? Ou aqueles problemas em que o empreendedor tem foco e quer resolver, né? No empresarial, o que mede o sucesso do empreendedor empresarial é o lucro, né?
o que mede o sucesso do empreendedor social é o impacto social das suas ações, ou seja, as suas ações, que problemas resolveu, né? Que benefício que trouxe para a comunidade, né? Então, é esse impacto social, então, o resultado, né, ele é medido por esse impacto social da ideia do empreendedor. Gente, aqui a barrinha de novo está me pedindo de ler. Alguém pode ler, por favor, essas aqui? Essa última linha aqui, por favor? Que a barrinha está em cima. Aparece para a gente também, professora Barrinha. Ah, para vocês também a barrinha está em cima? Tá aparecendo. Bom, no empresarial visa satisfazer a necessidade do cliente, né? Ampliar a empresa. No social, não sei o que está escrito aqui, mas ele visa a resolver, né, a respaldar as pessoas em situações problemáticas, em situações de crise, em situação de risco, né? Então, com isso, ele visa, né, resolver problemas de uma comunidade. Não sei o que está escrito, mas a ideia é essa. Bom, aqui a gente fez uma distinção, né, entre o empreendedorismo social e um projeto social, né, que são coisas, lógico, o empreendedorismo utiliza de projetos, mas são coisas que não são exatamente, em que existe conceito diferente, né? O empreendedorismo social se diferencia, no entanto, de um projeto social por apresentar um caráter de empoderamento da comunidade na qual atua, e não somente na resolução de um determinado problema. Então, aquilo que a gente comentou na última aula, né? O projeto social, ele vem para resolver um problema, porém, ele traz aquela ajuda para a comunidade, porém, ela não há um empoderamento, não é o engajamento da comunidade, né? Como existe no empreendedorismo social. Então, é aquela diferença entre o projeto social é você dar o peixe, né? O empreendedorismo social é você ensinar a pescar. Você dá o peixe, mas também você ensina a pescar, né? Então, sempre uma característica do empreendedorismo social é essa parte do engajamento da comunidade, ou seja, a comunidade faz parte do projeto, a comunidade pega o projeto e ela, né, desenvolve, ela participa do projeto, né? Então, essa é a diferença entre o projeto e o empreendedorismo social. Aí, nós até colocamos o exemplo no slide, né? Então, exemplificando, suponhamos que uma determinada comunidade da periferia, os estudantes estejam apresentando um alto índice de reprovação escolar. Uma ação de empreendedorismo social poderia ser a promoção pela associação dos moradores, né? Então, engajando a sociedade, fazendo a sociedade participar, né? A comunidade participar. Então, dê um reforço escolar para esses alunos, visando o melhoramento da aprendizagem. Então, sempre, né, o empreendedorismo social parte do engajamento da sociedade, da comunidade, né, empoderamento dela, do projeto, da ação do projeto. Bom, falamos ainda também na última aula, né, das dimensões do empreendedorismo social. Então, o empreendedorismo tem algumas dimensões. Uma dimensão é o psicossocial, né? Então, o empreendedorismo social, ele traz mudanças de comportamento que é requerida das comunidades, no seu engajamento, na participação, né? Então, sempre, né, essa característica forte do empreendedorismo social, que é a mudança de comportamento, que é a comunidade, né, se engajar e participar no projeto. A dimensão cultural foca nas questões de valorização e preservação das culturas locais, né? Então, lógico, o empreendedorismo social sempre vai utilizar a comunidade, utilizar, né, a participação e engajamento da comunidade. Então, lógico, com isso está sempre focando, né, e valorizando a cultura local, né, partindo da cultura local. Dimensão econômica cuida das questões da geração de renda, do emprego e melhoria da qualidade de vida. Então, tem
essa dimensão econômica, e sempre, né, o que a gente fala em empreendedorismo social, né, a gente vai sempre falar no capital social, e, em função disso, vai sempre ter a dimensão econômica, ou seja, sempre, né, qualquer que seja o projeto, qualquer que seja a iniciativa, né, do empreendedor social, do problema a ser resolvido, sempre vai ter o aspecto econômico, porque sempre vai trazer algum benefício econômico para a sociedade, para a comunidade, né? Vai ter dimensões políticas, né? Não política no sentido que a gente fala no dia a dia, mas por quê? Verifica-se a criação de organizações sociais mais atuantes, como as cooperativas, as associações que priorizam o social. Ou seja, à medida que há o engajamento da comunidade, a participação dela, né, as ações que são desenvolvidas, né, elas são ações da comunidade, né, seja através de cooperativas, associações. Então, com isso, lógico que vai existir uma força política, né, mas política no sentido de organização social, né, de juntos somos mais fortes. Existe a dimensão ambiental, né, que se preocupa com o melhor uso dos recursos naturais, dos impactos ambientais na comunidade, né? Então, um exemplo muito característico disso é o que a gente comentou, as cooperativas, por exemplo, de reciclagem, né? E dimensão regulatória, né, que são as normas regulatórias das entidades públicas, né, das políticas públicas que venham a participar ou que venham a ajudar, né, no empreendedorismo social. Uma das formas de empreender um negócio social que tem sido amplamente utilizado no Brasil é a constituição de cooperativas, né, que busca abranger algum aspecto da vida social de uma comunidade, trazendo benefícios mútuos. Então, lógico, as cooperativas, as associações, é uma forma de união, de criar força, né, de trazer o engajamento da comunidade e criar força, dar força à comunidade através da união, através da associação das pessoas. Bom, aqui apenas a título de curiosidade, eu coloquei aqui as leis que regulamentam as cooperativas. Bom, características do empreendedorismo social, né? Aqui, veja bem, nós estamos falando de características do empreendedorismo, ainda não estamos falando do empreendedor, que vai ser a aula de hoje, né? A aula número 8. Então, quais são as características do empreendedorismo social? Primeiro, né, a criação de valor social, ou seja, o resultado, o ganho que traz para a sociedade, né? Então, em outras palavras, o lucro social, né? O impacto que se gera na comunidade, que se gera no sentido de valores que são criados para a comunidade, né? Então, isso é o capital social. Outra característica é a criatividade e inovação, né? Então, remete às necessidades de encontrar um novo processo para realizar algo a fim de atingir objetivos almejados para a comunidade, né? Então, o aspecto sempre, assim como no empreendedorismo empresarial, a criatividade e a inovação são características importantes, né, desse processo. A transformação social, né, que é a busca da transformação de algum aspecto da vida social das pessoas envolvidas. Então, lógico, né, que o empreendedorismo social procura transformar, né, o objetivo é transformar para melhor, né, a vida das pessoas da comunidade. Visão de oportunidade, né, que consiste na conversão de ideias locais e organizações que possam materializar essas ideias, né, e oportunizar que elas atinjam os resultados almejados, né? Então, todo empreendedor, ele é um visionário, né, e dentro disso ele vê oportunidades, então,
uma característica é essa, o aspecto do empreendedor, que ele é visionário, né? Então ele vai materializar, ele vai transformar em realidade essa visão, essa oportunidade que ele vê, né? Gestão de risco, né? Em todo empreendedorismo, assim como no empresarial, também no social, é lógico que existe risco, né? Existe as questões da pobreza e suas múltiplas carências, a falta de emprego, a violência doméstica, né? Entre tantas outras questões, né? Então, gerenciar, né? O empreendedorismo social procura gerenciar todos esses riscos, né? Resolvendo, né? Vendo oportunidade e como resolver, né? E outra característica é a proatividade, né? Então, procurar se antecipar e resolver os problemas da sociedade. Desculpa, quando eu falo sociedade, estou me referindo, né, àquela comunidade que é o alvo do projeto ou do empreendedorismo social. Exemplos de ideias socialmente empreendedoras, né? Combate a um tipo de exclusão social, né? Então, por exemplo, a implantação de uma rede de escola de informática em comunidade de baixa renda, né? É uma atividade socialmente empreendedora. Por quê? Você coloca as escolas, mas não simplesmente, né, a implantação da rede de escola, mas a participação também da sociedade, né, nesse processo tanto das aulas, como a participação também da comunidade, eventualmente, né, de formação de professores da comunidade para participar do projeto. Abordagem holística de um problema social, né, por exemplo, os projetos desenvolvidos pelo Instituto Renascer, que baixou em 60% as internações hospitalares de crianças pobres no Rio, adoção de práticas preventivas, né, valorizando a cultura local e identidade de comunidade, né, por exemplo, os projetos Barraca de Saúde e Trupe de Saúde, bom, não conheço esse projeto. Adoção a ações lúdicas em ambientes tecnológicos e impessoais, então, por exemplo, ao Doutores da Alegria, né, projeto onde eles trazem um pouco mais de conforto, de esperança, né, de alegria para as pessoas que estão dentro do hospital. Promoção da cidadania, né? Falamos também na última aula, por exemplo, do Instituto Ayrton Senna. Então, são exemplos de ideias socialmente empreendedoras. Bom, trouxemos um exemplo aqui, né, de ideia empreendedora, aquele filme que, inclusive, está lá, se alguém quiser, pode assistir lá na Netflix, que é o Menino que Descobriu o Vento, né? Então, a história de um rapaz, né, lá na África, onde a comunidade tinha um sério problema de seca, né, de não ter água. Oi, fala, Regina. A Betânia me pediu para avisar e alguns alunos que não está conseguindo entrar, viu, na sua aula. Quem? Betânia. Pede para ela. O celular, mas ela não está conseguindo. Pede para ela, por favor, para ela, às vezes sai e tenta entrar de novo, né? Porque às vezes a gente, no primeiro instante, não consegue, né? Pede, por favor, para ela. Vou falar. Obrigado, Regina. Bom, então, esse rapaz, através na comunidade, ele tinha um professor que dava um pouco de orientação, e também, né, com o esforço do rapaz, ele, de um adolescente, né, ele consegue, com esforço próprio, estudar, se desenvolver em física, né, e com isso ele, contra toda a comunidade que não acreditava no projeto dele, né, então ele consegue, até contra a própria família dele, não acreditava no projeto dele, mas ele consegue desenvolver um equipamento, né, onde ele tira
consegue tirar água lá do subterrâneo, né? O poço artesiano consegue tirar água e resolver o problema da comunidade, né? Então, a partir daí... Eu assisti o filme esse fim de semana. Ah, é? Sim. É legal, né? Muito interessante. Não, se você me ajuda aí, né? O aspecto o empreendedor, ele tem a visão e ele acredita, né? Você vê que ninguém acreditava nele, então ele teve que lutar contra... Ele nem teve o pai, né? Nem o pai, exatamente, né? Então ele teve que lutar contra uma comunidade inteira, inclusive a família dele, e mais especificamente o pai dele, né? E no fim ele consegue, né? Quer dizer, então, ele acreditava tanto que mesmo as pessoas não acreditando nele, né? Ele consegue resolver. Legal. Obrigado aí pela participação. Ah, Betânia, legal que você conseguiu entrar. Betânia conseguiu entrar, legal. Bom, aí comentamos a bibliografia, então com isso a gente encerrou com isso a gente deu uma revisada na aula 7, né? Agora, gente, vamos aproveitar e fazer o exercício da aula 7. Bom, vou tentar abrir. Ih, caramba, ele não abre esse aqui. Não sei por que ele não abre aqui o PDF. Então, eu vou ter que abrir. Como plano B, eu fiz um arquivo em PowerPoint, que PowerPoint ele abre. Bom, gente, alguém lê as questões, por favor? Alguém pode ler essa questão para mim, por favor? Já falei bastante hoje, gente. Gente, não tem nenhum voluntário hoje? Só no finalzinho que eu não vou conseguir ler, que tem a barrinha aqui atrapalhando. Tudo bem, eu também não vou conseguir ler essa alternativa. Tomara que não seja certa, viu? Tomara que a gente encontre a certa antes, né? Por favor, vamos lá. Os anos de 1990 do século XX foram marcados por grandes transformações nos âmbitos político, econômico, social e cultural, que afetaram todo o planeta, uma vez que, nesse período, já se observava os processos intensos da globalização. Essas mudanças fizeram emergir um novo conceito de empreendedorismo, predominantemente social. Considerando que as diferenças entre empreendedorismo capitalista e social são frutos desse período, assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre o contexto e o surgimento do empreendedorismo social. A. As tecnologias de comunicação e informação, impulsionadas a partir da globalização, contribuíram para o surgimento do empreendedorismo social. B.
As formas de governo das nações capitalistas expandem a racionalidade neoliberal após a globalização e impulsionam a emergência do empreendedorismo social e das ações do terceiro setor. C. A globalização afetou o contexto econômico, promovendo maior competitividade entre as empresas privadas e favorecendo dessa forma o empreendedorismo social. D. Durante o processo de globalização, houve uma expansão das ideologias de cunho socialista, que promove o social e suas ações empreendedoras sociais. E aí, vamos ver o que a gente consegue ler aqui. A globalização fez com que as relações de emprego e trabalho se reconfigurassem, aumentando a concorrência entre as, acho que pessoas e as empresas, expandindo o empreendedorismo social, que aí eu não consigo ler. Que não vai. Tá. Então, gente, e aí, o que vocês acham? Qual a alternativa correta? Gente, vamos lembrar o seguinte, né? Primeiro, eu coloquei a alternativa A. Alternativa A? É. Alguém aí colocou alguma outra alternativa? Alguém aí tem alguma... Se não colocou, pelo menos, tem algum palpite? Qual, Betânia? Você acha que é A ou é outra? A. Hã? Alternativa E. A alternativa E? Isso. Gente, ó, vamos só dar vamos dar uma lembrada, o seguinte, né? A globalização, ela praticamente não, ela começa nos anos 70, né? Porque antes dos anos 70, a gente não tinha globalização, a gente tinha comércio exterior, né? Importação e exportação, a gente tinha comércio exterior, a gente não tinha o aspecto, assim, de globalização. A partir dos anos 70, né, que aí principalmente, não vou dizer que foi só, né, mas como principal economia, as empresas americanas, elas começam a perceber que o quintal da fábrica dela pode ser não nos Estados Unidos, pode ser na China, pode ser no Brasil, pode ser, entendeu? Então, a partir daí, então, sei lá, a Nike fabrica tênis, porém, ela não coloca um cardápio no tênis, né? Ela desenvolve know-how, né? Ela desenvolve conhecimento técnico, porém, ela terceiriza tudo, né? Outras empresas fazem para ela. Tudo bem, ela tem o domínio do know-how, ela tem o conhecimento técnico, ela desenvolve tecnologias, etc. Mas, né? Ou seja, a partir da década de 70, né, que começa esse aspecto de globalização, ou seja, a inter-relação econômica e política, né? Então, esse processo de globalização, ele é um processo econômico e político, né? E lógico, a partir daí, lógico que ele reforça o capitalismo, né? Essa racionalidade neoliberal do capitalismo, né? Mas o processo, ele é político e econômico, né? Mais econômico, talvez, até do que político. Vocês concordam ou não? Então, vamos lá. A alternativa A diz que as tecnologias de comunicação e informação impulsionadas a partir da globalização contribuíram para o surgimento do empreendedorismo social. Então, veja bem, não é a tecnologia, né? A comunicação e a informação que impulsiona a globalização, né? Mas é aspecto econômico e político, né? Principalmente aspecto econômico, de eu descobrir que a minha mão de obra aqui é mais cara, eu posso produzir, sei lá, num outro país onde tem uma mão de obra mais barata. Tudo bem, gente?
quem colocou a alternativa A, concorda que não está muito relacionado à tecnologia de comunicação? Tudo bem? Tudo bem ou não? Quem falou da A? Eu falei. Sim, mas concorda que não está relacionado ao aspecto de tecnologia, o desenvolvimento do empreendedorismo social em relação a esses aspectos esse aspecto de globalização? Viu, Dolores? Esse teu não convenceu muito, mas tudo bem. Então, eu busquei a informação nos textos que na internet. Lá aparece como sendo essa a resposta. Né? Mas né, o aspecto da globalização ele é mais aspecto econômico, né? Você concorda? Porque a partir dos anos 70 que começa esse aspecto, né, de você empresa, você não fazer tudo, você começar mandar fazer em algum lugar que sai mais barato para você. Então, né, nesse sentido que ele é a globalização. Nesse sentido que o senhor está falando aí, sim, mas no sentido de impulsionar o empreendedorismo, a comunicação, a tecnologia ajuda muito. Não, aí eu concordo com você também, né? Que, lógico, sempre a comunicação e a tecnologia de comunicação de informação ajuda em tudo, né? Concordo, sim. Verdade, concordo com você. Mas aqui, né, está focando mais esse aspecto, aqui, ó, foram marcados por grandes transformações econômicas, políticas e tal, mais esse aspecto em relação à globalização, tá? Entendi. Beleza? Bom, então, em função disso, a alternativa B diz: as formas de governo das nações capitalistas expandem a racionalidade neoliberal após a globalização e impulsionam a emergência do empreendedorismo social e das ações do terceiro setor. Gente, no caso, é essa alternativa, por quê? Porque o capitalismo, né, a gente não é querer falar mal, mas ele é egoísta, ou seja, eu, empresa capitalista, né, em princípio eu penso no meu lucro, no lucro do meu acionista, né, que eu como administrador da empresa sou cobrado, né, em trazer lucro, né. Então, nesse sentido, né, as formas de governo das nações capitalistas expandem a racionalidade neoliberal após a globalização e impulsionam a emergência do empreendedorismo social das ações do terceiro setor. Então, a partir daí, existe essa... aumenta, não que não existisse, aumenta essa desigualdade social, né? E que abre aí o campo para o empreendedorismo social e as ações do terceiro setor, tá? Então, por isso que é a alternativa B. Essa questão, ela é muito sutil, concordo com vocês, tá? Inclusive, essa questão não é minha, eu peguei lá do livro lá do Saga, tá? Tudo bem, gente? Então, alternativa B, tá? Boa noite, professor. Pois não, Reinaldo, você ia falar alguma coisa? Não, só boa noite, eu entrei, vocês já estavam conversando, não quis interromper aí. Boa noite, Reinaldo. A globalização afetou o contexto econômico, até que tudo bem, promovendo maior competitividade entre as empresas privadas e favorecendo dessa forma o empreendedorismo social. Não está errado, mas não justifica, não liga uma coisa com outra, tá? Bom, segunda questão. Quem quer ler? Continua a Grazi, ou alguém quer ler a segunda, por favor? Então, a 1 é B, né, professor? Hã? A 1 é letra B. A 1 foi a B. Essa aqui é a alternativa B, tá? Alguém lê a segunda, por favor? Vamos lá.
Bom, Empreendedorismo social apresenta algumas dimensões específicas sobre as quais esse processo se instala. Quando consideradas, tais dimensões aumentam muito as possibilidades de que essas ações empreendedoras atinjam seus objetivos e causem o impacto social desejado. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta a relação correta entre a dimensão e suas características. desculpa, só lembrando, né? Lembra que a gente viu lá aquele slide lá sobre as dimensões do empreendedorismo social e vimos um outro slide, as características, né? Então, aqui ele está fazendo uma correlação. Por favor, continua, por favor. A dimensão regulatória institucional envolve os movimentos de incentivo e busca por novas organizações sociais e como torná-las mais atuantes na comunidade. B. A dimensão ambiental envolve os processos de criação e implementação de locais apropriados ao desenvolvimento de ações sociais, principalmente nos espaços urbanos. C. A dimensão ambiental envolve os processos de criação e implementação de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo social. D. A dimensão psicossocial se refere à mudança de comportamentos que é requerida nas ações de empreendedorismo social, o que envolve participação E engajamento, engajamento e solidariedade, certo? E a dimensão cultural abrange os estudos da cultura ambiental local, visando o uso sustentável dos recursos naturais existentes na comunidade. E aí, gente? O que vocês acham? E aí, o que vocês acham? Qual que é a alternativa? Letra D. Hã? Letra D? Alguém... D de dado, né? Você falou? Você falou D de dado, é isso? Isso. Tá. Alguém tem alguma outra opinião? Alguém acha que é outra alternativa, gente? Ou todo mundo concorda com meu amigo Reinaldo? Não foi eu que falei, não. Foi o outro rapaz. Ah, não foi você não, Reinaldo? Não, fui eu, professor. Desculpa. Acho que foi... Bom. Não, porque aqui, às vezes, acende... a bolinha fica... O círculo fica um pouco mais intenso e eu posso olhar errado, mas tudo bem. Bom, gente, então vamos lá, né? Alternativa... Vamos analisar agora cada alternativa para a gente ver qual que é a certa ou qual que é a errada, né? Para ver onde está o erro das alternativas. Alternativa A, a dimensão regulatória institucional envolve os movimentos de incentivo e busca de novas organizações sociais, como torná-la mais atuante na comunidade. Veja bem, a dimensão regulatória é a dimensão do governo, né? As normas governamentais, institucionais. Então, veja bem, a dimensão, as normas governamentais, institucionais, eles não envolvem movimentos de incentivo e busca por novas organizações sociais, como torná-las mais atuantes. Não, isso aí é o empreendedor social, né, que faz isso, e não a dimensão regulatória. Tudo bem? Que não é A, que a está errada. B. A dimensão ambiental envolve os processos de criação e implementação de locais apropriados ao desenvolvimento de ações sociais. Não, a dimensão ambiental não é isso, né? Até não existe, se vocês forem lá dar uma olhada lá naquele
slide, não existe essa dimensão ambiental, né? O aspecto ambiental, ele faz parte, né? Por quê? Porque a ação social, ela tem que ser ambiental, ela tem que ser ambientalmente sustentável, né? Mas não existe essa dimensão ambiental, né? E essa dimensão ambiental, ela não envolve esse processo de criação, nem de implementação, né, de locais apropriados, né? Bom, então, por isso a B está errada. C, a dimensão ambiental envolve os processos de criação e implementação de políticas públicas. Também não, né? Primeiro, não existe essa dimensão ambiental, mas mesmo se existisse, não envolve o processo de criação. D, a dimensão psicossocial, isso existe, né? É uma das dimensões, né? Se refere à mudança de comportamento que é... Aí, alguém me ajuda aí. Que é... Alguém me ajuda aí, por favor? Que é requerida nas ações do Requerida. Também. Isso, que é requerida nas ações do empreendimento social. Obrigado, do empreendedorismo social. O que envolve em participação, engajamento e solidariedade. Isso perfeito, né? Então, existe realmente, né, a dimensão psicossocial, assim como existe a responsabilidade cultural, enfim, né? Então, essa dimensão, ela existe né, e se refere à mudança comportamental que é requerido, né, pelo empreendedorismo, que é a participação, o engajamento e da comunidade, né? Então, é a alternativa dele dado, tá? Então, quem falou aí acertou. Tudo bem, gente? Alguém lê a 3 para a gente? Tem mais algum voluntário aí ou vamos continuar com a Grazi? Ou vamos obrigar a Grazi a ser voluntária da noite? Não, a Grazi é a voz mais bonita da sala, tem que ser ela. Ah, mas tem outras vozes bonitas, tão bonitas quanto a Grazi. A voz é suave, vamos lá. Não, pode, para mim, ó, vocês escolhem aí, quem quiser, tá à vontade. Quem quiser, fica à vontade. Grazi, eu acho que só você quer por enquanto, viu? Precisamos fazer mais gente querer. Precisamos fazer mais gente querer. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. O empreendedorismo social e o capitalista, embora apresentem semelhanças na composição do perfil e de seus empreendedores, como a visão inovadora, a criatividade, o correr riscos calculados, entre outras, apresentam características que os diferenciam. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta uma diferença correta entre o empreendedorismo capitalista e o social. O empreendedorismo capitalista visa a constituição de um negócio que gere lucros, enquanto que o empreendedorismo social objetiva agir produzindo impacto social na comunidade. B. O empreendedorismo social tem foco na ação individual, enquanto que o empreendedorismo capitalista focaliza na coletividade. C. O empreendedorismo social se desenvolve no segundo setor da economia, enquanto que o empreendedorismo capitalista é percebido em organizações do terceiro setor. D. O empreendedorismo capitalista requer solidariedade e altruísmo, enquanto que o empreendedorismo social lida com a competitividade e a concorrência de mercado. E o empreendedorismo capitalista trabalha com a ideia de empoderamento da comunidade, enquanto que o empreendedorismo social procura satisfazer as necessidades dos clientes. E aí, gente, qual que é a certa? Letra A?
Acho que é a A. Alguém mais, alguém mais tem alguma outra opinião, além do Sandro e da Grazi? Quem dá mais? E aí, gente? Alguém tem alguma... pensa diferente? Vê alguma outra opção? Essa questão já está um pouquinho mais fácil, né? Então, realmente, a alternativa é a correta, né? Porque diz que o empreendedorismo capitalista visa a constituição de um negócio que gere lucros, né? Então, até aqui está correto, é verdade. Enquanto o empreendedorismo social objetiva agir produzindo impacto social na comunidade, né? Então, concordo com vocês aí, disseram que é a alternativa A, né? A alternativa B diz que o empreendedorismo social tem foco na ação individual. Então, aqui já está errado, que o foco é coletivo, né? Não precisamos nem continuar. Então, a B está errada, porque o social não tem foco na ação individual, né? Mas na ação coletiva. A C está errada, porque diz que o empreendedorismo social se desenvolve no segundo setor da economia. Não, ele se desenvolve no terceiro setor, né? Gente, vocês lembram quais são os 3 setores da economia, né? O primeiro setor, qual que é o primeiro setor? Vamos ver se alguém de vocês sabem, mas qual que é o primeiro setor? É o governamental, né? O segundo setor é o setor privado e o terceiro setor é as organizações sociais, né? Sem fins lucrativos, né? Então, a C está errada porque diz que o empreendedorismo social se desenvolve no segundo setor. Não, ele se desenvolve no terceiro setor, né? Então, o erro está aqui. A alternativa D diz que empreendedorismo capitalista requer solidariedade e altruísmo. Não, né? O capitalismo, o empreendedorismo capitalista, ou seja, de empresas, ele não é solidário e muito menos altruísta, né? Ele visa o bem particular, o bem da empresa, o crescimento da empresa, o desenvolvimento da empresa, né? A alternativa E, o erro está... Bom, eu não consigo ler. Se alguém ler aí, mostrar onde está o erro. Se alguém quiser mostrar o erro, que eu não consigo ler. Bom, tudo bem. Quer que eu leia? Hã? Por favor. Por favor. O empreendedorismo capitalista trabalha com a ideia de empoderamento da comunidade, enquanto que o empreendedorismo social procura satisfazer as necessidades dos clientes. Aqui está invertido, né? O erro é porque está invertido, né? O empreendedorismo capitalista, ele não se preocupa com o social. Legal, gente. Vamos para a quarta questão aqui. Quem lê para a gente? Quem vai ser o voluntário? Vai continuar o mesmo voluntário ou não? Grazi, manda a brasa aí, que hoje, ó, os voluntários estão... Para mim, né? Sobrou para você. Para Melo Neto e Frois, somando-se o capital humano e o capital social instalado em uma determinada localidade, temos o somatório de suas potencialidades. Os autores evidenciam que o empreendedorismo social será potencializado quando esses dois conceitos aparecerem juntos, devido às suas características. Considerando que o conceito de capital social traz em si a capacidade de engajamento e que o conceito de capital humano se refere, de maneira muito sintética, à qualificação de uma dada comunidade, indique a alternativa que apresenta a correta relação entre capital social e capital humano, considerando os estudos sobre empreendedorismo social e a citação de Melo Neto e Frois. A. Comunidades que apresentam bons índices de capital social acabam apresentando também capital humano condizente com ele. B.
O capital humano existe na comunidade, é um fator determinante das suas ações relativas ao capital social. C. O nível de capital humano de uma comunidade acaba por restringir as ações coletivas e participativas típicas do capital social. D. Comunidades que apresentam capital humano elevado não apresentam capital social, pois nesta as questões sociais estão bem resolvidas. E algumas comunidades podem apresentar alto nível de capital social, porém baixo grau de capital humano. Por isso, precisam ser desenvolvidas em termos de qualificação. E aí, gente, o que vocês acham? E aí? Estou entre C e D. Hã? Estou entre C e D, mas não estou seguro, não. Gente, ó, só B. dando uma lembradinha. B de Brasil? B de Brasil. Alguém mais quer dar opinião? Gente, ó, só dando uma lembradinha, né? Tá lá no texto da questão, mas só lembrando que o capital humano se refere ao somatório dos conhecimentos, habilidades e qualificação formal e não formal dos membros da comunidade, ou seja, da comunidade, né? Enquanto que o capital social é a capacidade de organização e mobilização de todo o engajamento e da participação dos seus membros na comunidade. Então, lógico que uma coisa até ajuda a outra, né? Porém, uma coisa é diferente da outra. Então, a alternativa correta é a E. Agora, eu vou fazer uma sugestão para você. Eu não gosto simplesmente de dizer qual que é a alternativa certa, mas eu gosto de discutir por que a A está errada, por que a B... enfim, né? Discutir por que cada alternativa está certa ou cada alternativa está errada. Como hoje a gente tem a prova, eu não posso me atrasar para não atrasar a prova. Então, se vocês me permitem, a gente vai discutir a quarta e a quinta questão na próxima aula, tá bom? Porque agora é hora do intervalo. A gente vai fazer o intervalo para não atrasar em relação ao simulado. Tudo bem, gente? Tá, gente? Na próxima aula, a gente... professor. É a alternativa E, mas a gente vai discutir porque é a E e não, por exemplo, a B e a C, né? Tá? Gente, muito obrigado. Bom cafezinho para vocês e boa prova para quem for fazer, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu. Ok, professor, obrigado. Bom descanso aí. Obrigada. Não, eu vou continuar no simulado, não vou abandonar vocês, não. Não vou abandoná-los. Tchau, gente. Bom cafezinho aí para vocês. Valeu, professor. Valeu.